Graças e paz, queridos. Vamos abaixar as nossas cabeças mais uma vez. Fechar os nossos olhos. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós, como igreja, estamos reunidos aqui na Tua presença, Senhor, para dar a Ti a honra e a glória que só Tu mereces. Nós somos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito, pela revelação da Tua palavra, pela Tua bondade e misericórdia que se renovam a cada manhã. Te louvamos pela vida, Senhor. Te louvamos pela vida. Te louvamos por este nome poderoso, a quem nós clamamos, e Ele nos ouve e nos socorre. Neste momento, Senhor, eu declaro pela Tua palavra em nome de Jesus, que todas as mentes estão libertas para ouvir e entender a Tua palavra, para absorver aquilo que Tu tens para falar. Eu não mereço estar aqui em cima, sequer eu merecia estar aqui, mas pela Tua graça, misericórdia e bondade, o Senhor me concede este privilégio de compartilhar a Tua palavra. Eu não quero falar uma letra minha, Senhor, mas eu quero falar aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. É muito fácil, em certos cultos, ministrar, porque eles adiantam a pregação. E a palavra que eu quero compartilhar nesta manhã com a igreja é isto: conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus Cristo. Diga comigo: conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus Cristo. Eu vou colocar aqui os textos que eu vou falar, então você sinta-se à vontade se quiser olhar na sua Bíblia, mas vão estar todos os textos aqui. E assim você pode prestar mais atenção na palavra, estar atento àquilo que o Espírito diz à igreja. Oséias 6,3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O conhecimento de Jesus Cristo não cessa. O conhecimento de Jesus Cristo é tão profundo, que quanto mais nós estudarmos a palavra de Deus, quanto mais nós analisarmos a palavra de Deus, nós vamos descobrir o quão pouco nós o conhecemos. Sabe, queridos, muitos de nós, ainda hoje, vivem como Jó viveu, conhecendo apenas de ouvir falar. Conhecendo apenas de ouvir falar, e poucos, muito poucos, têm a experiência de Jó, depois de passar por aquilo que ele passou, de fazer essa declaração: mas agora os meus olhos te veem. É interessante porque Jó passou por uma situação que nós sabemos, e ele dizia: olhe, eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. E só de ouvir falar aquele homem tinha o temor que ele tinha. Imagina depois que ele passou a andar com o Senhor. E nós, que estamos numa dispensação
muito maior do que aquela de Jó. E nós que estamos numa dispensação muito maior do que aquela de Oséias. Qual é a nossa desculpa por não conhecer o Senhor? O que é um cristão? Quem aqui é cristão? Há cristão aqui nesta manhã? O que é o cristão? É alguém que teve uma experiência maravilhosa? Pode-se dizer que sim. É alguém que teve sua vida completamente transformada? Também. É alguém que tomou uma decisão? Também é. É alguém que teve uma visão? Sim, senhor. É uma boa pessoa? Tem que ser. Tem que ser. Mas um cristão verdadeiro, a definição de um cristão verdadeiro, é alguém que teve uma revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É alguém que conheceu a sua maravilhosa graça. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. O que é que Jesus veio fazer ao mundo? O que é que Jesus veio fazer ao mundo? O que é que Jesus veio fazer ao mundo? Dos quais eu sou o principal. Olha a revelação que Paulo teve. Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos, separados, demitidos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Só em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo é possível sermos justos. Então, um cristão é alguém que teve uma revelação de Deus na face de Jesus Cristo. É alguém que experimentou esta maravilhosa graça e teve a sua vida completamente transformada. Meus irmãos, nós precisamos ter uma visão muito clara de quem é Jesus Cristo. Não só dos seus atributos, mas de quem Ele é. Nós vamos ver hoje alguns homens do Antigo Testamento que tiveram uma visão clara de quem é o Senhor. Uma visão muito clara, mesmo vivendo na antiga dispensação. Tiveram uma visão claríssima de quem é o Senhor. E eu repito isto. Nós que estamos numa nova dispensação com melhores e maiores promessas, nós precisamos ter uma visão claríssima de quem é Jesus Cristo. Nós passamos por muitas coisas, sofremos muitas coisas, passamos por muitas coisas. Por quê? Porque nós não conhecemos a Jesus Cristo. Nós não conhecemos o nosso Senhor. Nós ficamos muito apegados nos seus feitos, mas nos esquecemos de conhecer quem Ele é. Quem é Jesus Cristo? Nós cantamos agora há pouco, Jesus, eu quero declarar o seu nome. Jesus, eu quero declarar o seu nome. Que nome é esse? Que nome é esse? É o nome dado acima de todo nome, do qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra tem que dobrar o seu joelho, e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos ter uma visão clara de quem Ele é, não só dos seus feitos, mas de quem Ele é. Quem é a pessoa de Jesus Cristo? Por que nós oramos por um avivamento? Por que nós oramos incessantemente por um avivamento? Para nós voltarmos a conhecer a Jesus Cristo. Nós oramos por o que é avivamento? É dar vida a um cadáver. É dar vida ao que está morto.
E muitos de nós estão mortos exatamente por isso, por não conhecer e por não ter relacionamento com Jesus. Por que nós oramos por um avivamento? Para voltar a conhecer o Senhor. Qual é o motivo principal do evangelismo? Fazer conhecer a igreja? Fazer por aí que existe nessa esquina, na rua Jequirituba, 2030, uma igreja em que prega a palavra de Deus, em que é poderoso, em que sinais, maravilhas, prodígios acontecem? Não, o objetivo principal do evangelismo é fazer conhecer a Cristo. Diga comigo, o objetivo do evangelismo é fazer conhecer a Cristo. Esta é a nossa vida, irmãos. Fazer conhecer a Cristo. Por que muitos cristãos sofrem? Por que muitos cristãos passam por tantas situações, uma vez que ouvem tantas pregações, ouvem tantos sermões? Hoje, com a internet, nós temos aí milhares e milhares de pregadores todos os dias, disponíveis para as pessoas ouvirem. E por que, então, que nós olhamos e vemos os nossos irmãos passando por tantas coisas? Sabe por quê? Porque tem apenas um conhecimento superficial do Senhor. Tem um conhecimento superficial da sua palavra. Tem um conhecimento supérfluo das pregações que minimamente prestou atenção. Quantas pregações tem aqui por semana? Só aqui nesse lugar. Se eu perguntar para você, o que foi pregado quarta-feira à noite? Qual foi a mensagem de quarta-feira à noite? Ai, pastor, eu não estava, mas está disponível no YouTube. Será que você se lembra? O que foi pregado domingo passado pela manhã? O que foi pregado domingo à noite? O que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos? O que nós fazemos com as pregações que nós ouvimos? Ouvimos uma vez e guardamos? Quando eu estava preparando o livro do pastor Exaltai a Jesus Cristo, que eu aconselho você a ler muitas e muitas vezes, se você não tem, peça uma cópia. Nesse livro, está ali a exaltação plena de quem é Jesus Cristo. Está ali a explicação de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Ao longo de 46 anos, nosso pastor tem colocado para nós quem é esta pessoa maravilhosa. Quem é esta pessoa maravilhosa? O que é que ele faz na nossa vida? À medida que eu ia estudando para poder compor o livro, analisando as mensagens todas, eu ia lendo, ouvindo e pensando, quando foi que foi falado isso? Quando foi pregado isso? Que revelação poderosa é essa da palavra de Deus? Onde é que estava escondido isso? Porque nós ouvimos a palavra e deixamos. Vamos embora para casa e vamos continuar vivendo a nossa vida de qualquer maneira. Queridos, nós precisamos ter uma revelação. Nós precisamos ter, sim, uma revelação de quem é esse Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer profundamente quem é Jesus Cristo, porque senão nós vamos continuar vivendo um evangelho muito pobre, cocheando entre pensamentos, sendo levados por volta de todo tipo de doutrina. Nós hoje somos bombardeados com toda sorte de doutrinas, com toda sorte de ensinamentos. Hoje nós temos a teologia coach que ensina como obter o primeiro milhão, e depois de obter o primeiro milhão, como manter esse primeiro milhão, como granjear mais milhão. E eu me lembro de uma cena que eu vi na internet uma vez, uma mulher num shopping center, e alguém escreveu assim, esta granjeou o seu primeiro milhão. Ela estava com uma espiga de milho gigantesca carregando no colo. Era uma espiga de milho muito grande, e ela com toda dificuldade. E alguém escreveu, esta granjeou o seu primeiro milhão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós vemos tantas verdades profundas. Nós vemos tantos segredos. E como diz o pastor Nilo,
nós temos um cabeção que pelo menos devemos usar para pensar, não é? Não é só carregar esse peso todo em cima dos ombros. Vamos usar para pensar, vamos usar para discernir, vamos usar para refletir, vamos usar para sondar, para investigar e, sobretudo, investigar quem é Jesus Cristo. Para quê? Para que nós não sejamos vencidos por todo o vento de doutrina, para que nós não sejamos desnutridos, cheios de incerteza e de incredulidades, vencidos por problemas e situações e até por embaraços. A maior parte dos cristãos, infelizmente, vive completamente em oposição ao que o apóstolo Paulo afirmou. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 4, de 8 a 10. Presta atenção nisso. Em tudo, em quantas coisas? Em quantas coisas? Em quantas coisas? É só algumas, irmãos. É só um tiquinho de nada. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. O que é o Evangelho? É granjear o primeiro milhão? É a teologia do coach? Que tudo vai dar certo, que tudo vai correr bem? O que é o Evangelho? Ser atribulado, mas não angustiado. O que é o Evangelho? Passar por perplexidade, mas não desanimar. Ser perseguido, mas não ser desamparado. Ser abatido, mas não destruído. O que é o Evangelho? Trazer sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Isto é Evangelho. Isto é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é exatamente isso que está escrito aqui. Passar por todas essas situações. Há pouco, os irmãos que ministravam, o Gilmar que ministrava, disse: quantos ataques sofremos, quantas lutas sofremos, mas isto é inerente ao Evangelho. Isso faz parte do Evangelho. E se nós não passarmos por isso, alguma coisa está muito errada. Se nós não passarmos por essas provações, por essas lutas, se nós não passarmos por aflições, alguma coisa está muito errada conosco. Alguém dizia, no passado, que se tudo está bem, não há luta nenhuma, está tudo em paz, é sinal que o diabo está de braços dados conosco. É sinal que a gente está amiguinho do diabo. Ser um cristão, alguém que teve a imagem clara de Deus na face de Jesus Cristo, é passar por aflições, é passar por lutas. E o apóstolo Paulo, ele cita uma frase interessante que nós já vamos ler o contexto bíblico, ele diz: me esforcei por anunciar o Evangelho. Diga comigo, me esforcei por anunciar o Evangelho. E o que é o Evangelho? É Jesus Cristo. Me esforcei por anunciar o Evangelho. Talvez a definição mais clara sobre o que é Evangelho foi registrada por Paulo em Romanos 1,16, onde ele diz que é o poder de Deus para salvar. Nós lemos agora há pouco que Jesus veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. E Romanos 1,16 diz, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está dizendo que o Evangelho é o próprio evento de Cristo.
é a própria ação de Cristo. É a própria atitude de Cristo. Ou seja, o Cristo crucificado. E não só o Cristo crucificado, mas a sua obra completa na cruz. O que é o Evangelho? O Evangelho é o Cristo crucificado e a sua obra completa na cruz. O que é que nós temos que anunciar a tempo e a fora de tempo? O que é que nós precisamos colocar para todas as pessoas à nossa volta a tempo e a fora de tempo? O que é que nós precisamos ter gravado no nosso coração? Cristo e este crucificado. Cristo e a sua obra completa na cruz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: é pelo Evangelho que somos salvos, pois o Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, de 1 a 6. O que é o Evangelho? É a mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que é que nós temos que pregar, meus irmãos? O que é que nós temos que anunciar a tempo e a fora de tempo? É o que eu disse agora há pouco, nós temos tantas pregações, nós temos tantos pregadores nos nossos dias, nós temos centenas. Às vezes você ouve aqui a mensagem, você não gostou daquilo que o pastor pregou, e fala, não, eu vou pegar uma outra versão para ver. E você escolhe 10 pregadores falando a mesma coisa. É impressionante hoje em dia com a internet, porque às vezes as pessoas falam assim, é coincidência. Mas eu já reparei uma coisa. Às vezes a gente prega uma mensagem e coloca lá no YouTube. Passado poucos dias, você vê uma série de pregadores pregando a mesma coisa, o mesmo tema. É impressionante isso. Mas por que não pregou antes? Por que não pregou antes, no mês passado? Logo depois. Mas ninguém vê. Será que ninguém vê? Será que ninguém vê? Sabe aquela coisa que tem na informática do copia e cola? Tem muita gente copiando e colando. Pega os textos, pega as palavras, pega as referências, vai. Você vai ouvir a pregação do homem e fala, mas que engraçado. Você quer ver um termo que não era cunhado, que não era muito falado até pouco tempo atrás? Trindade satânica. Era um termo que não era muito falado. Era pouco falado. O que se ouve falar hoje em trindade satânica é impressionante. Como? Mas as pessoas não assistem, as pessoas não veem. Será? Eu estou chegando à conclusão, irmãos, que as pessoas que não assistem e não veem somos nós, que os outros assistem e veem. Eu acho que nós é que não estamos assistindo e não estamos vendo. Nós é que não estamos entendendo muitas coisas, porque muita gente lá fora está entendendo. Tanto entende que copia. Veja, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, o que ele fala? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vamos dizer juntos? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Na versão NVT ele diz o seguinte, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Veja uma coisa, nós, quando estamos analisando a palavra de Deus,
e a gente já vai ver isso, a tônica da pregação dos apóstolos era Cristo. Os ensinamentos vinham através das epístolas. E Paulo falava, olha, quando eu estava com vocês, lembra que a gente conversou sobre isso? Muitas vezes a mesa era ensinado nas casas, mas a pregação, as pregações, o tema central das pregações era Cristo e este crucificado. Qual era o tema? Cristo e este crucificado. Filipe, Atos 8,5 diz, e descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E quando você vai ler este texto, você vai ver o que aconteceu só por Filipe pregar a Cristo. As pessoas eram curadas, os demônios saíam gritando, as pessoas vieram confessando os seus pecados, trouxeram seus livros de artes mágicas, foi isso, né? Não, foi Paulo, eu confundi. Mas Filipe pregava a Cristo, enfermos eram curados. E como? As multidões vinham e ouviam. Multidões vinham e ouviam o que Filipe pregava. E havia muita alegria naquela cidade. Qual era o tema da pregação? Qual era o tema da pregação? Pastor, por que você está insistindo nisto? Porque nós precisamos voltar a pregar a Cristo. Nós precisamos voltar a pregar a Cristo. Nós precisamos ter um tema central e esse tema é Cristo. Se nós quisermos ver a igreja cheia, se nós quisermos ver pessoas curadas, se nós quisermos ver libertação, se nós quisermos ver a obra do Senhor sendo feita, o tema central da nossa pregação é Cristo. E os outros temas? Há muito tempo para nós ministrarmos os outros temas. Lhes pregava a Cristo. O que é que nós temos que pregar, queridos? Vamos olhar Romanos, capítulo 15, versículo 19, 20 e 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Quando eu estava meditando nesta palavra, me chamou a atenção isso, por isso eu coloquei ali naquele capítulo, me esforcei por anunciar a Cristo, me esforcei por anunciar o Evangelho. Paulo diz que de Jerusalém até o Ilírico, ele anunciou o Evangelho. Dizem que dá mais ou menos 2.500 quilômetros. Mais ou menos 2.500 quilômetros de Jerusalém até o Ilírico. E Paulo foi anunciando o Evangelho. Paulo foi anunciando a Cristo. E tenha atenção que naquela época não tinha avião, não tinha Tesla, não é? Aquele carro elétrico que a pessoa pode dormir e o carro vai sozinho. Eles tinham que ir a pé, tinham que ir de navio, ou tinham que ir a cavalo. A situação era complicada. Mas não só. Segundo um historiador, Paulo deve ter percorrido cerca de 24.780 quilômetros pregando o Evangelho. Você ouviu? Segundo um historiador, Paulo percorreu 24.780 quilômetros pregando o Evangelho. Anunciando o quê? Anunciando quem? Aquele homem
com as condições que ele tinha naquela época, percorreu 24.780 quilômetros entre terra e mar. Diz que entre a Síria e a Cilícia, ele passou 10 anos fazendo essa ponte aérea aí sem avião. Fazia essa ponte aérea sem avião durante 10 anos. Então, diz que este cálculo de 24.780 quilômetros é colocado para baixo, quer dizer que ele andou muito mais. Também fala em Romanos, quando ele escreve a igreja de Romanos, ele fala de uma viagem para a Espanha, que pela palavra não foi concretizada. Mas há um bispo chamado Clemente, que diz que ali por ano 95 depois de Cristo, ele afirma que Paulo fez essa viagem, que ele foi até a Espanha pregar o Evangelho. E há algo interessante aqui, que nós precisamos prestar atenção. Paulo rodou 24.780 quilômetros, sem ter as condições que nós temos, sem ter os meios que nós temos. E hoje nós temos tudo e mais alguma coisa disponível. E nós não somos capazes de rodar 2, 3 quilômetros para fazer uma visita. Nós não somos capazes de ir no bairro seguinte aqui para fazer uma visita. Muitos de nós não são capazes de fazer sequer socorrer um irmão. Às vezes nem é ir. Às vezes é pegar o telefone e fazer uma chamada de WhatsApp, que hoje é de graça. E Paulo, com as condições que ele tinha, ou que ele não tinha, ele correu o mundo inteiro daquela época. E há um fato interessante, que Paulo disse assim: eu tomei cuidado para não edificar onde outro já tinha edificado. Paulo tomou cuidado para não edificar sobre fundamento alheio. E o que mais nós vemos nos nossos dias é gente querendo edificar sobre fundamento alheio. O que mais nós vemos hoje em dia é pessoas dizendo: a visão está errada, isso está errado, aquilo está errado, não sei o que está errado. E nós vemos pregadores de internet dizendo: olhe, tal pastor falou tal coisa, mas está errado porque é assim, 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 assado. O que mais nós vemos hoje em dia é gente edificando sobre fundamento alheio. É muito mais fácil. E sabe por que essas pessoas existem? Porque nós permitimos. Somos nós que permitimos. Somos nós que deixamos que ele edifique sobre fundamento alheio. Nós consumimos o que eles dizem. Às vezes uma pessoa aparece numa rede social totalmente desconhecida e dá uns 3, 4 aleluias, faz umas palavras certas e de repente já tem milhões de seguidores. E nós vamos vendo os escândalos sobre escândalos aparecendo nos nossos dias. Quantos escândalos de pessoas famosas deste meio evangélico aparecem. E as pessoas ficam: oh, mas ele pregava o evangelho. E daí? Mateus 7, 21 a 23 também fala isso. Senhor, Senhor, eu preguei o evangelho no teu nome. Eu curei os enfermos. Eu expulsei os demônios. E o que ele vai ouvir de Jesus? Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Mas eles não cumpriram a grande comissão de Jesus, mas eram praticantes da iniquidade. Nós precisamos ter muito cuidado com estas coisas, irmãos. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Nós temos que ter muito cuidado com as pregações que nós ouvimos. E nós precisamos ter isto em mente. A nossa pregação tem que ser centrada em Cristo. A nossa vida tem que ser centrada em Cristo. Quando você for conversar com alguém, não entre em debates inúteis. Você vai falar a alguém sobre seja lá o que for. Você entra numa casa de uma pessoa religiosa, vai atacar as estátuas que estão lá. Não, pregue a Cristo.
Você vai entrar numa casa de uma pessoa que tem as suas definições sexuais de acordo com aquilo que ela pensa. Você vai atacar isso? Não, prega Cristo. Você vai no hospital e você vai falar o quê? Cristo. Você vai na cadeia, vai falar o quê? Cristo. Você está na sua empresa, dê um espaço na hora do almoço, não na hora do trabalho, mas na hora do almoço, você vai pregar o quê? Cristo. O que é que nós temos que pregar? Cristo. O que é que nós precisamos falar? Cristo. Qual é o tema que nós precisamos nos centrar? Cristo. Mas para isso, nós precisamos conhecê-lo. Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Como é que eu vou falar de alguém que eu não tenho intimidade? Você já reparou que quando você fala de alguém que você ama, de alguém que você tem intimidade, você tem argumentos, você tem assuntos? Se alguém vem atacar esta pessoa perto de você, você vai dizer, não senhor, pode parar aí que eu conheço essa pessoa, eu convivo com ela. Como que nós vamos defender a Cristo? Ele não precisa de defesa, mas Paulo fala, nós somos colocados para a defesa do Evangelho. Como que nós vamos defender o Evangelho? Como que nós vamos defender a causa de Cristo se nós não sabemos qual é a causa de Cristo? Como que nós vamos defender alguém que nós não temos relacionamento, alguém que nós não conhecemos? E é interessante, queridos, porque alguns homens da antiga aliança conheceram quem é o Senhor. Alguns homens da antiga aliança conheceram e tiveram um relacionamento profundo com o Senhor. E nós precisamos atentar pelo seguinte: homem algum jamais viu a Deus. Homem algum jamais viu a Deus. Lembre isso, quando falam que falou com Deus face a face, como Moisés, que viu a glória do Senhor, ninguém jamais viu a Deus. O que eles viram, quem eles viram, foi Jesus Cristo. João 1,18 diz o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. 1 Timóteo 6,16 diz, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Oi? Nunca viu, nem pode ver. Então, esses homens que nós vamos falar, que tiveram uma revelação do Senhor, eles tiveram uma revelação de quem é Jesus Cristo. Eles tiveram uma revelação de quem é o Filho de Deus. Eles tiveram uma revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha o que diz Abacuque. Veja se esse homem não conhecia o Senhor. Abacuque 3:17 a 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça. Olha a situação que este homem está colocando. Isso é uma situação de desastre. É uma situação de extrema destruição. É uma situação das mais difíceis que se pode imaginar. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. O que ele diz? O que ele diz, irmãos? Você pode ler o que está escrito? Como é que é? Em meio a toda essa desgraça, em meio a toda esta situação, o que Abacuque fez? O que Abacuque decidiu fazer? Ele não sentou e chorou? Ele não foi para o monte se rasgar todo? O que ele fez? O que ele fez, irmãos? Você está acordado? Diz amém. Quem está dormindo diz aleluia.
Sempre tem. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei. Exultar é uma alegria que extravasa, não tem nem como explicar. Não importa a situação. Não importa, por pior que seja. Mas, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu estou com fulano no hospital. Eu estou desempregado. E está acontecendo isso. A minha despensa está vazia. O meu filho está nas drogas. Não sei o que aconteceu. Não importa. Todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pastor, mas o despejo foi decretado. Pastor, decretaram o meu despejo. Pastor, o banco foi autorizado agora pelo Supremo Tribunal a retirar o meu apartamento, a minha casa, porque eu não paguei a dívida. Não importa. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mas, pastor, eu estou desempregado. Eu estou tentando uma porta de emprego e não abre a porta. Eu estou passando necessidades. Não importa. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Será que há algum problema maior do que o nosso Deus? Será que há alguma situação maior do que o nosso Deus? Abacuque sabia que não. Abacuque sabia que o Senhor era suficientemente capaz de suprir toda e qualquer necessidade. Jeremias, outro homem que viu o Senhor, outro homem que experimentou essa experiência com Deus. Jeremias 9, 23 a 24, diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, nós olhamos para o ser humano e vemos ele afoito, aflito, trabalhando horas a fio, de segunda a segunda alguns. Não aproveita um tempo sequer. Não aproveita o tempo que está na igreja. Não aproveita o tempo que está em casa. Não sai para ir, nem que seja para comer um hot dog com a esposa. Não aproveita um minuto sequer. Não, os filhos crescem e ele nem viu o filho crescer. Não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu preciso me aposentar. O tempo que nós moramos na praia, o que nós vimos de homens aposentados, que moravam aqui em São Paulo no interior, e o sonho era trabalhar, aposentar, comprar uma casa na praia e ir para lá. Passados 6 meses, chegava lá, morria. Quantos homens nós vimos? Quantos homens nós vimos morrendo? Não aproveitou absolutamente nada. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Você tem aproveitado o tempo? Em primeiro lugar, você tem aproveitado o seu tempo com o Senhor? Você tem aproveitado o teu tempo para conhecer o Senhor? Segundo lugar, você que é casado, você tem aproveitado o seu tempo com o seu cônjuge? Você sai, você vai passear. Você tem aproveitado o tempo com seus filhos, que passa muito rápido. Hoje em dia a criança nasce, daqui a pouco com 1 ano de idade já pega o celular na mão. Ninguém mais vê essa criança, ela só quer o celular, mas a culpa é de vocês que dão o celular para ela. A culpa é de vocês que dão o celular, porque ela não tem acesso ao celular se você não der. Mas para calar a criança, dá o celular e ela vai vendo tudo e mais alguma coisa, coisas que você nem imagina. Hoje as crianças com 4, 5 anos sabem coisas que a gente nem sonha. Nem sonha. Nem sonha o que essas crianças sabem. Os adolescentes, então, nem se fala o que eles sabem.
Nós aproveitamos o tempo? Nós aproveitamos o tempo que nós temos aqui? Quanto tempo nós dispomos para ajudar na casa do Senhor? Quantos departamentos tem esta igreja? Quantos auxiliares precisam? Quantas pessoas precisam? Eu não tenho tempo. Mas quando chega aqui, quer tudo perfeito. Quer tudo funcionando. Está em casa, quer a live perfeita. Quer que o som esteja perfeito. Você sabe o que esses irmãos se dobram para poder fazer isso perfeito? Eu assisti muitos cultos em casa esses dias. E é muito fácil a gente ser crítico. É muito fácil. Mas se coloca no lugar deles para fazer isso funcionar. É muito fácil sermos críticos dos pregadores, mas se coloca no lugar do pregador. Eu nunca subo aqui de ânimo pronto. Nunca. Eu nunca subo aqui de ânimo pronto. Você não faz ideia o que é o tempo de preparo para chegar aqui. Eu não sei os outros, eu sei de mim. Tempo de oração, tempo de estudar a palavra de Deus. Ah, pastor, você não tem a palavra no coração? Tenho, mas eu não posso chegar aqui e falar qualquer bobagem. Eu não posso chegar aqui e falar, pronto, Judas foi, se enforcou, vai tu e faço o mesmo. Não, eu não posso. Eu não posso chegar aqui e contar umas piadinhas bem tiradas. Há quem faça isso. Há quem ganhe para fazer isso. Eu não sei fazer isso. Há duas coisas que eu não sei fazer. Piada com as coisas de Deus e não sei ganhar dinheiro com as coisas de Deus. Não sei. Nunca aprendi a ganhar dinheiro com as coisas de Deus. Se eu soubesse, se eu tivesse aprendido nos meus anos, olha, estaria rico hoje, mas não sei. Não sei nem pedir dinheiro, não sei nem pedir oferta, Francisco. Para mim eu não sei, eu sei pedir para os outros, para mim não. Não sei. O que ele fala? Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas se você vai se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisso. Em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Que faço beneficência, justiça, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada. Veja, pastor, tem gente me atacando, tem gente indo contra mim. Problema de quem está fazendo isso. Problema de quem se aventurou nisso. Sabe por quê? Porque o juízo não pertence a você, o juízo pertence ao Senhor. É Ele quem faz justiça e juízo. Está escrito, não está? E Ele se agrada disso. O Senhor se agrada em nos proteger. O Senhor se agrada em nos guardar. Outro homem, Moisés. Nós sabemos que Moisés é uma figura de Jesus Cristo. Entretanto, este homem, igual a cada um de nós aqui, ele tinha algumas características interessantes. E que eu e você, repito o que eu falei já 2 ou 3 vezes. Estes homens que eu estou falando aqui, Abacuque, Jeremias, Moisés, e daqui a pouco nós vamos ver Isaías, todos estavam numa dispensação muito menor do que a nossa. Muito menor. E na dispensação que nós estamos, a palavra de Deus diz que naquela dispensação deles, o maior deles foi João Batista, não disse? E o que Jesus disse? Que nessa dispensação nossa, qualquer um é maior do que João Batista. Aqueles homens não tinham o Espírito de Deus habitando dentro deles. E nós não só temos o privilégio de termos o Espírito Santo habitando dentro de nós, como a palavra de Deus diz no Evangelho de João, aquilo que Jesus disse, e viremos para Ele e faremos nele morada. Quem é que veio? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos morada de Deus em Espírito. Aqueles homens não tinham isso. O Espírito vinha, tratava com eles e ia embora. Com tudo isso, esses homens tiveram a revelação que tiveram. Agora imagina você e eu.
que temos não só o Espírito habitando dentro de nós, como temos o Pai e o Filho também. E somos templo do Espírito Santo. Não feito por mão de homens, mas feito por Ele mesmo. Qual é a nossa obrigação em sermos maior do que Ele? Olha esse homem, amigo de Deus, fiel à casa de Deus, falava com Deus face a face, falava com Deus boca a boca, às claras, contemplava a semelhança do Senhor. Moisés. E nós? Hein, Lai? Será que a gente pode ser amigo de Deus? Será que nós podemos ser fiel à casa de Deus? Será que nós podemos falar com Deus face a face? Podemos ou não? Podemos ou não? Ele habita dentro de nós. O pastor está dizendo, não só podemos, como devemos. E deve ser um exercício diário. Veja que coisa. Êxodo 33:11 fala isso. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Números 12:7-8 diz, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Lembrando que homem algum jamais viu a Deus. Moisés conversava com o Senhor Jesus Cristo. E naquela altura, isso é outro interessante, é outro fator interessante. Isso é outro fator interessante. Porque no diálogo que Moisés estabelece com o Senhor, Êxodo 33, eu não vou ler todo o texto, depois você lê. Moisés estabelece um diálogo com o Senhor, e ele diz algumas coisas muito interessantes. Ele diz, olhe, faze subir este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu dissestes, conheço por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e atenta que esta nação ao teu povo. E Deus disse, minha presença vai com vocês, para te fazer descansar. E ele disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha a diferença. Ele disse, se a tua presença não for conosco. Os discípulos no caminho de Emaús disseram para Jesus, fica conosco, Senhor. E a gente canta, fica conosco, Senhor. Quanta gente ora, fica conosco, Senhor. E o Senhor diz o quê? Eis que eu estou convosco. Quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Até quando? Moisés orou, fica conosco, Senhor. Vai conosco. E para nós Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha a diferença. Mas olha que diálogo interessante. Acaso não é por tu andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há de sobre a face da terra? Ele habita dentro de nós, Ele anda conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós somos separados, a igreja ela é separada do povo da terra. A igreja é santa, é a primícia, é a massa pura, a massa santa. Você quer ver uma coisa? Os tempos que nós estamos vivendo agora, não está tendo uma guerra? Você já viu a quantidade de interpretações que estão dando para essa guerra? Jesus está voltando. Deus me mostrou. O diabo me falou. O demônio me disse. Eu estive no inferno, o diabo me falou. Irmãos, é tanta coisa. É tanta coisa. É tanta discussão inútil. É tanto debate. E você vai ver, são milhares e milhares de visualizações. Aí depois os irmãos vêm perguntar para a gente. Nilo deve estar com a caixa de perguntas aí cheia, né, Nilo?
Pastor, o que é que você diz desta guerra? O que é que você diz dessa situação? O que é que você diz? Jesus está voltando. E agora? Israel é o relógio de Deus. Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é o povo santo. Oi? Oi? Será que essas pessoas leem a mesma Bíblia que a gente? Será que elas têm essa Bíblia aqui? Essa daqui, que fala que hoje tudo está baseado na igreja? E que Israel sem Jesus Cristo é tão perdido, tão pecador como qualquer um gentil? Sem Cristo, Israel não é absolutamente nada. Aquela terra santa que as pessoas vão lá, elas vão para gastar dinheiro. E como dar dinheiro? E agora o turismo está falido, porque não tem mais como fazer. E aí você vê a quantidade de pessoas sendo levado por vento de doutrinas. Outra pessoa. E o pastor está alertando e lembrando, é só o princípio das dores. Quando ouvires falar de guerras, rumores de guerras, ainda não é o fim. Reino contra reino, nação contra reino, pestes e por aí afora. Eu estou quase terminando esta parte. Ainda tem muito mais coisas a dizer. Mas nós precisamos atentar para algo. Quando Deus se aproxima do seu povo, algumas coisas acontecem. Revela e encobre, abençoa e protege. E até hoje é assim. Se nós virmos hoje a glória de Jesus, como ela é, como ela está, a glória que ele recebeu, a mesma glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, nós não resistiríamos. Nós não resistiríamos. João, discípulo amado, aquele que recostava a cabeça no peito do Senhor, discípulo amado, em Apocalipse ele relata o encontro que ele teve com o seu Senhor. O que aconteceu com João? Caiu por terra. Jesus é o eu sou que foi dado a Moisés. Quem é que está me enviando? Diz que o eu sou te enviou. O eu sou. Quando Jesus estava no jardim e Judas chegou com os perseguidores naquele ato da traição, Jesus se adiantou e perguntou para eles: quem vocês estão buscando? A Jesus. Sou eu. Só que esse sou eu. Lá foi eu sou. Aqui foi sou eu. A mesma coisa, a mesma expressão. Antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele disse, sou eu, os homens caíram. Tentaram se recompor. E Jesus vai de novo. Quem vocês estão perguntando? Quem vocês estão procurando? A Jesus. Já disse que sou eu. Só que dessa vez eu acho que deve ter, como diz o pastor Nilo, né? A gente tem o nosso cabeção, vamos pensar um pouquinho. Talvez naquele momento já um se agarrou no outro, ó, vamos se segurar aqui para a gente não cair, porque senão, quando ele falar de novo, olha a força dessa palavra. E você teme o quê? O que você tem a temer, meu querido? Você precisa temer alguma coisa. Você tem que ter temor, você tem que ter medo de alguma coisa. O mesmo Senhor que disse, eu sou, o mesmo sou eu, é o mesmo que habita dentro de cada um de nós. É o mesmo que habita dentro de você. E da mesma maneira que Moisés tinha aquelas qualidades, eu e você também podemos ter. Agora você veja Isaías, outro homem que conheceu o Senhor. Nós já conhecemos o texto de Isaías 6, do versículo 1 até o versículo 8. E ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias,
eu vi o Senhor, assentado no seu alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Nem os serafins que estão ao lado dele têm coragem de olhar para ele. Nem os serafins que estão com ele 24 horas por dia, por toda a eternidade, não têm coragem de olhar para ele. Cobrem o rosto. Cobrem o rosto. E ele disse que ele viu o Senhor. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Quem é que ele viu? Quem ele viu? Quem é o Senhor dos exércitos? Quem é o Senhor dos exércitos? E o que mais? Mas um dos serafins voou para mim, tocou com uma brasa numa tenaz e disse que o pecado foi tirado, o pecado foi purificado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia não fala isso. Mas quando nós olhamos para os primeiros capítulos de Isaías, e depois nós olhamos para os capítulos posteriores ao capítulo 6, nós vemos uma grande diferença de um profeta para o outro. Provavelmente, nós podemos imaginar que Isaías fosse um profeta, estava ali no palácio, profetizava. Mas Isaías tinha um impedimento na vida dele, e esse impedimento se chamava Uzias. Amigo de Isaías. Era o rei. E esse homem impedia Isaías de ver o Senhor. Quando Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. Uzias era um rei poderoso, mas que se ensoberbeceu e quis oferecer aquilo que não era próprio. Ele, como rei, não poderia executar a função de sacerdote, mas ele quis executar a função de sacerdote. E ele ficou leproso. Ele ficou leproso, ele foi punido pelo Senhor. E ele acabou morrendo. E a palavra diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O impedimento que estava na vida de Isaías foi retirado, e o impedimento que provocava a visão turva de Isaías foi removido. E Isaías pôde ver o Senhor. E eu pergunto a você: qual é o Uzias que tem na tua vida? O que está te impedindo de ver o Senhor? O que está te impedindo de ter comunhão com o Senhor? As lutas, as provações, nós já vimos que as provações e as lutas diante do Senhor não são nada. Se aqueles 2 homens, Abacuque dizia: todavia eu me alegrarei no Senhor, e ele não tinha a mesma coisa que nós temos, quanto mais nós temos que nos alegrar. O que é que diz Romanos 8, 31 até 39? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que nós precisamos temer? Uzias era um impedimento na vida de Isaías. E alguns impedimentos são manifestos, são colocados lá no Antigo Testamento. Em Gênesis 26, por exemplo, estava lá os poços entulhados. Todo poço que Isaac abria, os filisteus vinham e entulhavam. Quantos poços hoje em dia estão sendo entulhados por conhecimentos inúteis, por conversas inúteis, por debates e etc. Conhecimentos inúteis que não levam a nada. Quantas coisas nós estamos vendo? Outra coisa que aconteceu com o povo de Israel, querer ser igual aos outros. Deus era o Deus de Israel, mas Israel queria ser igual a qualquer nação. Muitas vezes a igreja tem uma chamada de Deus, uma chamada específica, uma chamada especial para ser a diferença, ser modelo. A gente não quer, a gente quer ser igual aos outros. A gente quer ser igual a todo mundo. As outras estão lotadas. E quem disse que Deus chamou a gente para ser lotado? Deus nos chamou para ser a diferença. Vocês olharam no dia do jejum, o último jejum que teve aqui, toda essa frente aqui,
estava cheia de pastores. Eu dei uma olhada por cima, nas minhas contas, posso estar errado, mas cerca de 90% dos pastores que estavam aqui à frente saíram daqui. Olhe como a palavra de Deus já foi espalhada por aí afora. Quantos homens que passaram por aqui estão no estrangeiro? Não é só o pastor Antônio e a Rosana. Quantos estão no estrangeiro ministrando a palavra? Quanta gente por esse Brasil afora? Quanta gente impactada pelo poder desta palavra que saiu aqui desse lugar? Nós precisamos atentar para isto. Quantas pessoas, quantos irmãos estão por esse Brasil afora e até pelo estrangeiro que foram alcançados pelo poder do Evangelho nesse lugar, foram batizados nas águas e hoje são firmes? Veja, depois que o Isaías teve o seu impedimento removido, 5 coisas aconteceu com Isaías. Primeira delas, a visão foi restaurada. Ele viu o Senhor. Versículo 1. Segundo, convicção. Ele reconheceu o seu pecado. Versículo 5. Terceiro, purificação. Ele foi limpo do pecado. Versículo 7. Quarta, ele recebeu um chamado. Quem há de ir por nós? E quinto, disposição. Eis-me aqui. As mesmas coisas o Senhor faz conosco hoje. Ele restaura a nossa visão, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por sua imensa graça, pelo seu imenso poder, é obra dele, não é obra nossa. Não há homem algum que possa fazer alguma coisa para ser salvo. Somos salvos pela fé. E até esta fé que nós somos salvos é dada por Ele. Tudo é presente dEle, é dom dEle. Então nós somos salvos. Primeiro, nós vimos quem nós éramos. Vimos que éramos pecadores e merecedores da ira de Deus. Que nós estávamos em pecado. E isso nos levou à convicção. E nós fomos transformados por obra total dele. Obra total dele. Depois, nós somos purificados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A nossa natureza pecaminosa foi exterminada. O pecado foi eliminado das nossas vidas. Não vivemos mais no pecado. Não vivemos mais, pequei. Não, isso não faz mais parte de nós. Eu tenho dito sistematicamente que pecado hoje é uma decisão. Pecado você tem que fazer um projetozinho para poder pecar. Ou você acha que adultério é assim? Você está na rua, tropeçou, adulterei. Forniquei. Não, não é assim não. É preciso um projeto. Porque se a outra parte descobrir, a coisa é séria. O pecado é uma decisão. Tem algum acidente? Tem, claro que sim. É óbvio que sim. Mas a maior parte do pecado é decisão. E nós somos, então, purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Todo o sacrifício já foi feito, todo o preço já foi pago, nós não temos que pagar mais nada. E depois, vem um chamado. Vem um chamado, vem uma ordem. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse, olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E daí? Vamos ficar parados? Não, vamos ser testemunhas. Eu não posso ir para a Judeia, eu não posso ir para Jerusalém. Tá bom, mas eu posso ficar aqui. Eu não posso ir para os confins da terra. Mas aqui em Jerusalém tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho. E aí entra a sua disposição. Essa disposição não é mais obra do Senhor, não. Essa disposição é obra nossa. Somos nós que nos dispomos. Aqui já é ação nossa. Eu quero servir, eu vou servir, eu estou disposto a servir. Aí já não é, Senhor, se tu quiseres, então o Senhor me levanta. De forma alguma. Aí já é nossa
disposição, já é a nossa vontade que entra. E não é por obrigação, é por amor. Nós fazemos tudo por amor. Eu sirvo a Deus não porque eu sou obrigado, eu sirvo a Deus porque eu amo. E eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em ter deixado tudo por amor a Jesus e por amor ao Evangelho. E por isso a promessa de Deus se cumpre. Nós recebemos 100 vezes tanto, já nesse tempo e no porvir, a vida eterna. Graça e paz, queridos. Deus os abençoe em nome de Jesus.